Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos agora à primeira epístola de João, capítulo 1, versos do 1 até o 4. 1 João, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Todos encontraram? Podemos ler? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Aleluia! Agora vamos, irmãos, para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Todos encontraram? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, vamos ler e orar este versículo. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó Senhor, obrigado por sua fidelidade, obrigado por tal chamamento, obrigado, Senhor, porque fomos chamados a uma comunhão, mas uma comunhão celestial, a comunhão que já existe entre o Pai e o Filho, e nos foi presenteada. Agora estamos junto com o Pai e o Filho, nesta comunhão maravilhosa. Por isso, Senhor, nos dá tal presente, nos brinda com tal comunhão. Irmãos, antes de nós iniciarmos o tema dessa liberação, dessa palavra, precisamos primeiro ter o discernimento do que está ali. Comunhão é uma palavra que não é uma palavra que pode ser vista do olhar humano, porque lembram-se dos três aspectos do Espírito: comunhão, intuição e consciência. Então, este atributo é celestial, é do alto. Não há comunhão entre nós enquanto humanos. Pode haver comunhão entre nós humanos desde que isso venha do alto, isto seja concebido pelo próprio Senhor. Então, nós precisamos ter discernimento. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, é preciso que nós olhemos para esta palavra comunhão e olhemos para o Senhor. O Senhor é que nos vai dar a capacidade de chegarmos a isso que Ele mesmo quer, porque a comunhão é para Ele, por Ele, e para realmente deixá-lo em alegria. Que o Senhor possa realmente falar de forma íntima, pessoal e também coletivamente aos nossos corações com essa palavra. Irmãos, o propósito desse tema é que a gente possa, com relação à comunhão, saber qual é a fonte dessa comunhão, qual é a beleza da comunhão e também quais são os desafios desta comunhão. Poucos temas têm tido realmente a necessidade de uma averiguação bíblica,
Este é um tema que precisamos estar alicerçados na palavra. A palavra precisa nos dar direção com relação a esse tema, comunhão. Porque muitas das vezes empregamos o termo comunhão, mas não é comunhão. Às vezes é um acerto de vontades, às vezes é porque eu gosto de um irmão e acho que tenho com ele comunhão. Mas comunhão é uma pessoa do alto que um dia veio até nós. E esta é a alegria, e este é o esplendor desta comunhão. E também é importante dizer que esse tema tem sido muito deturpado. Tem se falado muito de comunhão, mas de forma deturpada. Não da maneira espiritual, mas da maneira carnal. E quantos conflitos têm sido gerados por conta disso? Então, irmãos, nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos faça compreender qual é a base da nossa união e quais são os desafios que envolvem a genuína comunhão. É importante dizer também que a comunhão não é algo automático, não é algo imposto. O Senhor nos propõe uma comunhão. O Senhor nos convida a termos comunhão. Então, o que nós precisamos é nos limpar de todo o conceito humano, de toda a nossa visão humana em torno desse tema. Que o Senhor realmente nos dê, nos agracie com essa capacidade. Então, como eu disse, não nos é imposto, não é algo automático. Então, a comunhão é um processo, é um desenvolvimento. A comunhão não se instala de uma hora para outra, ela é fruto de um desenvolvimento. Nós somos levados a tal desenvolvimento. E o importante é saber que há uma pessoa que está realmente a nos dar toda o entendimento desse processo. Então nós não estamos sozinhos nessa busca pela comunhão. O Senhor se agracia quando vê cada um de nós buscando tal comunhão. Agora, uma outra coisa é importante dizer: ao mesmo tempo que comunhão parece algo de deleite, isso também suscita batalha espiritual. O inimigo, irmãos, com certeza ele atua dentro de nós, fora de nós, ao redor de nós e também acima de nós, através de principados e potestades. Este é um tema que incomoda o inimigo quando nós realmente temos esta comunhão como o Senhor quer. Então, algo também que diz que quanto mais valiosa a verdade espiritual, mais oposição sofremos do inimigo. E está aí um tema que incomoda o inimigo. Se nós alcançamos realmente o verdadeiro entendimento do que é a comunhão cristã, isso realmente levanta o inimigo. E podemos ter um exemplo a nível de Antigo Testamento, no capítulo 3 de Esdras. Em Esdras, os irmãos já sabem, né? Houve aquela primeira leva dos israelitas de volta à terra prometida. Mais ou menos 50 mil voltaram. E aí, veja como é interessante. Eles voltam e vamos fazer uma análise humana de como nós humanamente faríamos essa volta. Nós vamos voltar a uma cidade que foi desolada, que está realmente com os muros ruídos, né, incendiada, perigo das feras. Nós humanamente vamos fazer o quê? Nos preocuparmos com a defesa, vamos estabelecer os muros inicialmente, não é isso? Só que é onde está o nosso erro. Nós não podemos ver o que está aqui como um conceito humano. Isso tem valor, isso tem uma direção espiritual. Então nós podemos verificar em Esdras, capítulo 3, verso 3, acho que é interessante que os irmãos possam abrir, e eu pediria que um irmão lesse o que está em Esdras, capítulo 3, verso 3, por gentileza, só para poder tornar uma coisa mais participativa. Todos os povos e outros
quer oferecer sobre ele holocausto ao Senhor, demandando e matar. Vejam, irmãos, que a tática humana seria o quê? Estabelecer os muros. A tática celestial não é. A tática celestial é estabelecer o altar. Apesar de Esdras e todos aqueles, que realmente tinham receio de que o mais importante era estabelecer a fortificação, eles se entregaram ao Senhor. Estabeleceram aquilo que é um propósito de Deus, o altar. E é interessante que agora nós vamos ver, e é só estabelecer o altar? Não. E aí eu quero especificar duas coisas. O altar, nesse caso que foi estabelecido, ele tem duas propriedades. O altar pode ser visto de uma maneira objetiva e de uma maneira subjetiva. A maneira objetiva é a que está aí, que o irmão relatou. Eles realmente estabeleceram ali aquele altar. Mas, se nós formos ver em uma experiência que foi mais ou menos parecida com essa, houve um diferencial que é o que vai fazer aqui com que o Senhor possa se agradar dessa situação que houve. Nós temos um rei que foi o rei Josias, e houve também uma restauração no tempo do rei Josias. E naquela ocasião, houve também, como houve aqui em Esdras, o altar foi colocado na sua devida posição. Só que, se nós formos comparar o que está ali em Josias e o que está em Esdras, é que não há aquela participação do povo, ou seja, os corações não estão vertidos para aquilo que está acontecendo. Então é importante que o altar não seja só fisicamente colocado, ele também tem que ser colocado em nossos corações. E aí em Esdras, pelo relato que tem lá, ele é muito lindo. Deixa eu ver se eu consigo, o vento não tirar aqui do que eu tinha separado. Vamos abrir em Esdras capítulo 3, e nós vamos poder ver como é que foi, não só o estabelecimento desse altar, essa questão objetiva, mas como foi subjetivamente, como os corações realmente se derramaram para o Senhor, e como a glória de Deus, como Deus ficou satisfeito com aquilo. Os irmãos podem abrir em Esdras capítulo 3, vamos ver do verso 10 até o verso 13. Todos encontraram? Esdras capítulo 3, dos versos 10 ao verso 13. Eu vou ler para poder a gente adiantar. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com as altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Veja, irmãos, consagração. Não adianta só levantar o altar, precisamos realmente nos consagrar. Preciso que nossos corações tenham uma reação, e aí sim nós podemos dizer que há uma comunhão, houve uma restauração, não como foi lá em Josias, até porque o rei Josias tinha um coração para isso, mas o povo não estava com esse coração. Então, se nós estivermos corretos em nossa comunhão com Deus, nós não precisaremos nos preocupar com o inimigo. Lembra que aqui foi lido que eles tinham um inimigo, porque logo que
essas bases foram estabelecidas, o inimigo se levanta. Não vou passar aqui, mas no capítulo 4 tem, né, que os inimigos fazem parar a construção do templo. Quando a base é corretamente aplicada, quando ela é feita conforme o que o Senhor quer, o inimigo se levanta. Mas nós precisamos entender que se estivermos com essa base correta, nós temos o Senhor para nos proteger. Então não precisava aqueles remanescentes se preocuparem com os muros. O principal muro era o levantar do altar, tanto de uma forma objetiva como subjetiva. Isaías fala, né, que quando realmente nós estamos postos no Senhor, Ele estabelece muralhas de fogo. Então esse povo confiava no seu Senhor e fez aquilo que era do agrado do Senhor. E essa questão da atuação do inimigo nós podemos ver, eu pediria que os irmãos abrissem 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Poderia um irmão ler, por gentileza? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Aí fala, não ignoramos os desígnios, né? Que quer dizer os seus ardis. O inimigo atua com seus ardis, com seus métodos e sua estratégia. Paulo tinha consciência disso. Nós precisamos também ter tal consciência. Precisamos realmente estabelecer essas bases, não só de uma forma física, mas também uma forma interior em nossos corações. E como o tema é necessário se falar dele, com relação à questão que nós lemos nesses versículos que foram tema para a abertura dessa palavra, se fala ali em doutrina dos apóstolos e comunhão de tais apóstolos. E vejam como é interessante, doutrina e comunhão são palavras empregadas no singular. Há uma só doutrina, há uma só comunhão. Porém, com relação àqueles que ministram, isso faz parte de um corpo. Então, são apóstolos. Então, há um grupo, há uma coletividade, há irmãos que são aqueles que dispensam, né, esse viver, essa comunhão, essa doutrina. Então, precisamos entender que há uma única comunhão dispensada e um colégio de apóstolos. E aí, irmãos, vem a pergunta: o que é um apóstolo? A gente tanto fala, né? Apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo, na verdade, é uma capacidade do Espírito Santo de lançar os fundamentos da casa de Deus. E para que o Espírito Santo possa lançar tais fundamentos, é preciso que nossos corações estejam ungidos e apropriados para que tal fluir possa realmente alcançar o propósito que Deus tem. O Senhor realmente quer que haja apóstolos, mas é preciso que cada coração se dispense, se entregue, se sacrifique para que isso possa acontecer. Uma outra coisa interessante que nós lemos, está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, é que lá fala que a comunhão não é de. Então a comunhão que temos não é com Cristo, é de Cristo, é dele que nasce tal comunhão. Nós, infelizmente, irmãos, não temos participação nenhuma. Quem éramos nós? Nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos nada a oferecer para o Senhor. Então nós não temos comunhão com. A nossa comunhão é de Cristo. É Cristo sim que pode estabelecer os seus parâmetros em nós. E nós só temos o quê? Que abrir nossos corações para tal. Então nós somos chamados a participar, somos convidados, associados, tomamos parte por intermédio de Cristo, dessa comunhão que já existe. A comunhão que o Senhor nos convida é a comunhão eterna que sempre houve, há e haverá entre o Pai e seu Filho, por meio do Espírito Santo.
Isso é muito maravilhoso, irmãos. Uma coisa que desceu do alto, porque a comunhão do Pai e do Filho sempre existiu. E um dia o Senhor vem para oferecer a nós a possibilidade de participar de tal comunhão. Precisamos nos alegrar disso, porque qual era a nossa condição? Não tínhamos mérito algum para fazermos parte de tal comunhão. É uma honra muito grande para nós sermos realmente partícipes de tal comunhão. Dentro também desse tema, é importante, já que foi falado na base, aliás, nas delícias, no que é a comunhão, vamos ver alguns traços, né, de como é que se dá essa comunhão entre o Pai e o Filho, por intermédio do Espírito Santo. E é interessante que o irmão, quando liberou essa mensagem, ele disse que ao Pai, né, que é Deus, ao Filho, que também é Deus, né, que querem ter uma comunhão. Mas quem é que dá, quem é que pode possibilitar essa comunhão entre o Pai e o Filho? É o outro Deus, o Espírito Santo, né, que na verdade é um só Deus, mas 3 pessoas que o compõem. E às vezes a gente tem um conceito errado de, por dividir as pessoas, né, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, achar que o Espírito Santo ele é um terço de Deus, ou ele não é Deus, ele é tão Deus como o Pai e o Filho. A presença do Filho, ao mesmo tempo, está a pessoa do Pai e do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ao mesmo tempo, está ele, o Espírito Santo, o Pai e o Filho. A divindade é só uma. As pessoas são 3, mas em cada uma delas se encontram as características das outras. Isso é muito lindo, né? Há uma questão de eles se operam entre si, eles se encaixam entre si. Então, sobre essa comunhão da Trindade, eu acho que não tem uma parte na Bíblia mais assim, relevante para ser colocada como a que está em João capítulo 17. Tem alguns eruditos que dizem que o capítulo 17 de João, ali realmente é o santo dos santos da Bíblia. Que inclusive alguns eruditos dizem que quando a gente for ler João capítulo 17, nós temos que tirar as sandálias dos pés, porque ali é uma terra santa, ali são palavras, é a oração do Senhor, sumo sacerdote com seu Pai. Então, vamos desfrutar, né? Já que uma das coisas dessa comunhão é a gente desfrutar, é uma batalha, nós sabemos, mas tem objeto de deleite. Vamos ver 5 características, né, dessa comunhão que o Pai tem com seu Filho através do Espírito Santo. A primeira delas é a glória. E eu pediria que os irmãos abrissem no capítulo 17 do Evangelho de João, os versos 4 e 5. Eu pediria que um irmão, depois de todos abrirem, né, em João capítulo 17, um irmão lesse o verso 4 e o outro irmão lesse o verso 5. Deixa eu só abrir o meu aqui. João 17, versos 4 e 5. A pergunta que vem, irmãos, é: o que é a glória? A glória é a autossatisfação de Deus. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele é autossuficiente. Novamente, o que é glória? É um conceito, não existe essa definição. Isso é um conceito, né? A partir do que se tem, do que Deus nos revelou, porque na nossa capacidade tão limitada, compreender o que é glória, isso aqui é um vestígio.
Autossatisfação de Deus. Não precisa de nada nem de ninguém. Exemplo disso. Quais são os exemplos em que podemos ver a glória do Senhor? Lembram-se quando foi feito o tabernáculo? Estritamente foi cumprido o que Deus determinou a Moisés. E ali nós vemos que quando aquele tabernáculo ficou pronto, a glória de Deus encheu aquele lugar. E ninguém podia entrar, Moisés não podia entrar. A autossatisfação de Deus em ver sua vontade feita. E aí onde nós agora podemos ver, mas onde é que nós vamos participar dessa glória? Quando nós contribuímos para essa satisfação de Deus. Deus está contente, porque a sua glória se expressou em cada um de nós. Não é lindo, irmãos, isso? Saber que nós, porque a gente podia parar nisso, poxa, mas o irmão diz que a glória é a satisfação de Deus, ele não precisa de nada, então não precisa de mim, não. Mas ele quer ver essa glória se expressando. Aí onde temos valor, né? Não quero aqui deixar uma palavra para ninguém sair, não sou nada, não presto para nada, Deus não quer saber. Não, ele sim. Ele quer ver a glória dele sendo expressada em cada um de nós. Isso nós precisamos valorizar. Nós precisamos também ter o seguinte entendimento: não podemos entristecer o Espírito Santo, porque quando a questão da glória de Deus não se expressa, o Espírito Santo se entristece, né? Onde o Espírito Santo for honrado, Deus estará satisfeito, então haverá glória. E a glória pode ser expressa em nossas vidas, em nossas relações, em nossas assembleias. Cada um de nós tem um papel importante, fundamental, precioso, para que essa glória do Senhor, que está com ele, o seu Filho, possa também resplandecer em nós. Daí esse assunto, daí o valor deste tema, para que nós possamos realmente nos apegar à cruz do Senhor e pedirmos a Ele que nos mostre como fazer com que as nossas atitudes sejam a de proporcionar a glória do Senhor. Então nós vimos o primeiro atributo, glória. O segundo, a segunda característica, dessa comunhão, atributos comuns entre o Pai e o Filho. Vamos abrir no mesmo capítulo 17 de João, o verso 10. Eu vou ler atributos comuns. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aleluia! Veja, irmãos, o Senhor diz aqui que as tuas coisas são minhas coisas são tuas. Lembram-se do que está ali em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Lembram-se que ali tem aquela questão, né, do pai que deixa o filho pródigo partir, o filho pródigo volta, né? E quando volta, o pai o recebe, dá uma festa. Aí tem a reação daquele irmão dele, não é? E aquele irmão dele vê tudo aquilo, né, e fica irado. Lembra o que o Senhor disse para ele? Vamos lá em Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 11. Eu troquei, desculpe. 11 é onde tem toda a parábola, mas o versículo que é destaque é esse aqui. Vamos a partir do 27. Aliás, do 25, né? Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai:
há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Agora vejam que lindo. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Imagina, irmãos, o nosso Senhor narrando algo, e aqui ele conta uma história, mas na verdade ele está dizendo qual é a relação dele com o pai dele. Tudo o que é teu é meu. É muito lindo isso, né? E nós também podemos ter um pouquinho do desfrute do atributo comum com relação ao Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é tão somente apresentar o Filho, apresentar Cristo. E olha que o Espírito Santo se incomoda quando vê que os filhos de Deus ainda não conhecem o Senhor. Ele às vezes nos leva a lugares de aridez, às vezes realmente ficamos secos, mas é porque ele é aficionado pela pessoa do Senhor. E vamos ver um caso em que há realmente uma sombra, né, do que é o Espírito Santo. Isso está em Gênesis 24, naquele episódio quando Abraão envia Eliezer, ou Eleazar, né, para que fosse encontrar a esposa para Isaac, Rebeca. E há um diálogo entre Eliezer e Rebeca, né? Rebeca quer saber quem ele é, ele não diz quem é, né? O Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é apresentar a pessoa de Cristo. E aí ele vai falar assim, de Isaac, de Abraão. Esse é o ministério do Espírito Santo, apresentar a pessoa de Cristo. Então, segundo aspecto, atributos comuns. Terceiro aspecto, interesses comuns. Nós já estamos em João capítulo 17, vamos ver agora os versos 4, 6, 8, 22 e 26, que demonstram realmente essa característica, interesses comuns. Então, o verso 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Verso 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. Verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E agora vamos para 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, a outra característica do Senhor, interesses comuns. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm só um interesse, e cada um em sua manifestação demonstra que há só um interesse. Quarto aspecto dessa comunhão, unidade. Nós podemos ver o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a comunhão é nós sermos levados à pessoa de Cristo. Nós somos pessoas, como já foi dito aqui, temos realmente características altamente diferenciadas, mas em Cristo somos levados à unidade. Por que isso? Porque a base dele é a unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo
são a origem de tal unidade. Que adiantaria o Senhor querer de nós a unidade se Ele não fosse a unidade? A palavra convence, o exemplo arrasta, não é? Agora, a pergunta que fica é: como é essa unidade no Pai, né? Como é o Pai no Filho e o Filho no Pai? Como é que a gente pode entender, né, essa unidade? A palavra que pode definir isso é uma plenitude. Como já foi dito, né, Deus não precisa de coisa alguma, de nada. Ele em si mesmo se completa, ou se satisfaz, ou se alegra. Então a unidade é a própria pessoa, que é essa trindade maravilhosa. Agora vamos para o último propósito. E esse é um propósito, dentre todos, não é que ele seja destacado, mas é um propósito que vai nos levar a essa comunhão. Esse propósito comum dele é um só: cruz. E nós podemos verificar nos versos 1 e no verso 24. Verso 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. A hora, é interessante que essa expressão, nós encontramos ela cerca de 20 vezes, e a hora, em algumas vezes, é um significado comum, mas a hora é a hora do cálice, é a hora da cruz, é a hora em que agora essa comunhão do Pai e do Filho vai ser estendida para nós. Que lindo, irmão, saber que essa hora tão dolorosa para o Senhor, né? E por que tão dolorosa? Porque, como foi dito, a comunhão do Pai e do Filho é eterna, sempre houve, e o cálice vai significar um apartamento, um momento em que o Senhor vai perder a comunhão com o seu Pai. Como isso foi doloroso para o Senhor, como esse momento realmente ele sentiu, de ser realmente apartado de algo que era tão intrínseco a ele, e que graças ao Senhor isso foi feito, porque através desse sacrifício nós fomos agora chamados, somos partícipes de tal comunhão. E aí é outra coisa interessante, no verso 24 ele diz, desculpe, eu agora me perdi no versículo, mas o Senhor fala que a minha vontade, né, é fazer a vontade de meu Pai. Interessante, Jesus Cristo é um homem, então como homem não há homem que não tenha vontade. Se Jesus Cristo não tivesse vontade, a obra dele de restauração, de nos levar ao Pai, não seria coroada de êxito. Então ele mesmo diz isso: a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Então ele entrega sua vontade para realizar a vontade de seu Pai. E é isto o que nos faz realmente aqueles partícipes de tal gloriosa comunhão. Então, irmãos, são essas as características. E uma outra coisa muito linda também que tem nesse conteúdo é que o Senhor, em algumas vezes, em alguns versículos aqui, em outros capítulos de João, ele, embora a gente o vê ali na terra humano, mas ele pergunta às vezes aos seus discípulos: onde estou? Vamos abrir aqui em João capítulo 7, verso 34. Porque a gente tem uma ideia de que Jesus Cristo se humanizou, então ele perdeu, né, a comunhão com seu Pai, ele não está com seu Pai. E aí nós vamos ver na palavra a resposta a essa indagação. João 7, verso 34. O que diz aí? Haveis de procurar-me, e não achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir.
Não é interessante? Aonde ele está? Ué, mas ele não está ali diante dos discípulos? Aonde eu estou, vós não podeis ir. Os discípulos devem ter olhado, mas que isso? O Senhor está aqui conosco, como é que ele diz que o lugar onde ele está, vós não podeis ir? Vamos ver outra passagem que também demonstra essa questão de onde o Senhor está. O mesmo capítulo 7, verso 36. Diz assim: que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Isso é a indagação que os discípulos fazem. Como ele diz isso? Ele não está aqui? Vamos abrir agora no capítulo 12, do mesmo Evangelho de João, verso 26. O que é que diz lá? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde eu estou. Onde é que o Senhor está naquele momento? Vamos abrir agora capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Senhor não poderia ter usado um verbo, né? Onde eu estarei. Ele diz onde eu estou, não é isso? Veja a questão. O Senhor sempre está. O Senhor não estava nem estará. Ele sempre esteve no seio do seu Pai. E qual é a resposta para isso, irmãos? Onde é que a gente tem a resposta a isso? Mas como é que o Senhor pode estar aqui na terra e no seio do Pai? Vamos abrir em João capítulo 1, verso 18. Essa é a resposta. Onde é que está o Filho? Mesmo quando esteve aqui na terra. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está onde? No seio do Pai, é quem o revelou. O Senhor sempre esteve no seio do Pai. Não é lindo isso? Vamos abrir também João capítulo 14, verso 10. João 14, 10. Vamos ler juntos? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, nós nunca houve, só o único momento que houve essa quebra da presença do Pai com o Filho foi no Calvário. O Pai sempre esteve com o Filho sempre esteve com o Pai. Irmãos, para finalizar, eu não posso plagiar o conteúdo do irmão, então eu preferi deixar o conteúdo dele para os irmãos ouvirem, porque é muito maravilhoso. Então, o irmão vai lá, eu só peço perdão, são 20 minutos, mas escutem a mensagem do irmão. Muito preciosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Graças ao Senhor. Por que nós estamos falando isso tudo que estamos falando até agora? E citamos todas essas características da comunhão do Deus triuno, para que nós vejamos o que é koinonia entre o Pai e o seu Filho. Interesses comuns, amor, unidade, glória, propósitos comuns. Essa é a koinonia entre o Pai e o seu Filho. Agora, sabe qual é a notícia para nós? Nós já lemos as palavras de Paulo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à koinonia, a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Amados irmãos, não é só na história recente da igreja, não.
Na história passada da igreja também essa verdade foi mal compreendida. Sabe em que sentido? Como se o homem entrasse na Trindade e viesse a fazer parte do Deus Trino, divinizado. Nunca. Isso é uma heresia. Nós temos comunhão com Deus, mas nós não integramos a Trindade. Isso seria o próprio absurdo. Como o criado pode se tornar incriado? Como o criado pode participar dos atributos incomunicáveis do incriado? Como o criado pode ser onipotente, onipresente, onisciente, não é? Então, quando nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho, não significa divinização. Significa comunhão daqueles chamados atributos de Deus, que Ele pode comungar conosco. Ele não pode comungar sua onipotência, nem com homens, nem com anjos. Só Ele é onipotente. Ele não pode comungar sua onipresença e nem a sua onisciência. Esses são chamados atributos incomunicáveis. Digamos, é isso que faz Deus ser Deus. Ele é único, por isso. Onipresente, onipotente, onisciente. Isso Ele não comunica a ninguém, porque Ele não pode. Se alguém é criado, é limitado. Como o incriado vai comunicar-se a si mesmo ao criado? Como o ilimitado vai comunicar-se a si mesmo ao limitado? Impossível, não é? Então o que Ele comunica? Aquilo que dele pode ser comunicado. O que dele pode ser comunicado? Seu amor, sua graça, sua misericórdia, sua alegria, sua compaixão, suas virtudes, né? Sua santidade. Então, onde eu estou? Para esse lugar nós fomos chamados. Aliás, creio que você sabe, João usa 2 vezes só a palavra seio no seu evangelho. A primeira é para dizer que o Filho está no seio do Pai. E a segunda é para dizer que João, o apóstolo, estava conchegado. João 13:23. Conchegado, a palavra lá é no seio. João no seio do Filho. Que comunhão. O Filho no seio do Pai. João no seio do Filho. Essa é a nossa posição que o Senhor conquistou para nós. Uma posição irrevogável. É nossa. Agora, irmãos, estamos concluindo. Qual é o fundamento da nossa comunhão? Essa é uma pergunta muito séria. Qual é o fundamento da nossa comunhão? A base da nossa comunhão. Se quiser usar a palavra base, que é uma palavra para muitos irmãos aqui que foi muito usada, né? Base da nossa comunhão. Então qual é a base da nossa comunhão? Pense sobre isso. A única base da nossa comunhão são os 2 envios que a Bíblia, Novo Testamento, nos ensina dentro desse propósito eterno do Senhor. Vamos explicar isso. Primeiro envio, Gálatas 4, capítulo 4, de 4 a 6. Aí nós temos o 2. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, no tempo de Deus, na hora de Deus, nos métodos de Deus, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para que Deus enviou seu Filho? Paulo vai explicar. Para resgatar. Gálatas 4, de 4 a 6. Então Deus envia o seu Filho, e o propósito do Filho é resgatar. Está muito claro aí as palavras. Primeiro envio. Mas não basta esse envio. Esse envio é santo, esse envio é pleno no que concerne ao seu objetivo. Esse Filho cumpriu aquilo para o que ele foi enviado, nada ficou faltando, está consumado. O Filho realizou a obra de resgate, né? Mas para que nós possamos ter o fundamento da nossa comunhão lançada, outra coisa mais é necessária. Está aí nesse texto. Então vamos de novo para o texto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Agora ele continua, ele vai falar da outra base, uma base dupla. Ele vai dizer: e por que vós sois filhos? De novo, Deus enviou.
Então, note, por favor, irmão. Por isso é tão necessário para todos nós estudarmos a Bíblia com tanto cuidado e não apressadamente. Olhe que são 2 envios. E sabe por que é importante vermos os 2? Deixa eu completar esse versículo e já digo. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, baseados no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então não são 2 envios, aí não estão 2 pessoas, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então a base da nossa comunhão, podemos dizer, é dupla. Nós só temos comunhão baseado na redenção do Filho e baseado na habitação do Espírito Santo. Redenção do Filho e habitação do Espírito Santo. Irmãos, parecem, na verdade são, e graças ao Senhor por isso, verdades tão básicas, tão fundamentais. Por que nós estamos falando nelas essa noite? Bom, primeiro porque o nosso tema é comunhão cristã. E segundo porque onde nós estamos errando é exatamente no que concerne às bases e aos fundamentos. Aí é que nós estamos errando. E nós estamos estabelecendo outras bases para a nossa comunhão. E aí, por exemplo, você já ouviu certamente a expressão base da localidade. A base de uma localidade é a base da unidade. Essas coisas estão equivocadas. A nossa comunhão cristã não é realizada numa base geopolítica. A base da nossa comunhão é a base da redenção e a base da habitação do Espírito Santo. Irmãos, isso é extremamente importante. Por quê? Porque então nós fomos chamados, quando Paulo diz assim, ouça aí, abra bem seus ouvidos. Quando Paulo diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Quem que são esses chamados? Quem são? Todos os que por Ele foram redimidos. E todos os que são habitados pelo Espírito Santo. Que importante isso, amados irmãos. Nós sabemos o quanto isso é importante e desafiador para nós. Você quer ver algo mais aí com relação a Corinto mesmo? Ora, se tinha um grupo em Corinto que aparentemente discernia, que dizia, você é do grupo tal, você é do grupo tal, do grupo tal, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, está errado. Então eles diziam, eu sou de Cristo. Então nós poderíamos dizer, por que Paulo não endereçou a carta aos Coríntios para esse grupo dos de Cristo? Hein? Por quê? Pelo contrário, Paulo os repreende e diz assim, acaso foi Paulo crucificado em favor de vós? Você viu o que ele está fazendo? Ele não está fazendo só uma pergunta retórica, não. Ele está indo à base da comunhão, ele está dizendo, olha, quem que se entregou por vocês? Foi Paulo, Pedro, Cefas, Apolo? Então qual é a base da comunhão de vocês? É do Cristo crucificado ou é qualquer outra base? Compreendeu o que ele fez? Então ele pergunta, foi Paulo crucificado em favor de vós? Base da redenção. E ele continua e faz outra pergunta, você lembra qual é? Fostes batizados em nome de Paulo? Por quê? Porque em Coríntios mesmo 12 ele vai dizer o quê? 1 Coríntios 12, 12 e 13. Todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então ele está lançando a segunda base, se é essa que podemos dizer, porque na verdade não é segunda, é uma base dupla da nossa comunhão, viu? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? O que ele está fazendo? Redenção do Filho, habitação do Espírito Santo. Essa é a única base da nossa comunhão. Então qual é o desafio que nós temos? Não é tentar descobrir, irmão, se a rua que você mora pertence a Campinas ou sei lá o quê, para saber onde que você vai reunir na base geopolítica. O nosso desafio é vivermos a base, o fundamento da única comunhão da igreja, que é a redenção do Filho e a habitação do Espírito Santo. Então qual é o nosso grande desafio nesse sentido? Nós fomos chamados para amar e servir uns aos outros, na única base de pertencermos ao nosso Senhor Jesus. Ponto final. Não tem isto ou aquilo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ver isso com clareza. Então, guarde esses 2 envios e medite sobre eles. Enviou o seu Filho, enviou o seu Espírito. Base da redenção, base da habitação do Espírito. Nós todos fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo? Sim.
Nós todos somos habitados pelo Espírito Santo? Sim. E agora eu vou usar mais uma palavra aqui, séria também, que os irmãos já tocaram nela por muitos anos. Ela é uma palavra importantíssima na Bíblia. Nós vimos o Senhor a usar. Unidade. Então agora parece que está clara essa palavra também. Qual é a base da nossa unidade? É uma base geopolítica qualquer? É uma base, sei lá do que você possa ser, uma base ministerial? Sou de Paulo, sou do Apolo, sou de Cefas. Qual é a base da nossa comunhão? Qual é a base da igreja, se quisermos colocar assim? A base da igreja é a comunhão baseada na redenção do Filho e na habitação do Espírito Santo. Essa é a base da igreja. A base da igreja é a base da comunhão de Cristo. É a única base da igreja. Qualquer outra base é desconhecida das Escrituras. Então, irmãos, percebam que esse assunto da comunhão cristã é muito desafiador. Porque nós ofendemos a obra de Cristo e ofendemos o Espírito Santo quando lançamos outras bases de comunhão. E já falamos também entre nós algumas vezes. Quando aquele grupo disse, eu sou de Cristo, e os outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e de Paulo, qual foi o erro deles? Foi não dizer, nós somos de Cristo. Se eles tivessem dito o nós no lugar do eu, tudo estaria certo. Porque eles estariam chamando a atenção de todos. E dizendo, como você pode dizer que é do Paulo? Como você pode dizer que é do Apolo? Todos nós somos do único Cristo. Nós somos de Cristo. Mas quando eles disseram, eu sou de Cristo, então eles se mostraram tão exclusivos quanto os outros. Carnais e divisivos. Em nome de Cristo. Compreendeu, irmão? Que fique claro no seu coração. E se ainda não está claro, então investigue as Escrituras. Vamos concluir então, por hoje. Para nós guardarmos no nosso coração e meditarmos. Primeiro, qual é a base da comunhão cristã? Vamos repetir. É a unidade. A base da comunhão cristã é a unidade. Agora, a unidade não é a minha unidade, a tua unidade, a unidade de um grupo tal ou do outro grupo tal. Isso não é a unidade. Há uma só unidade. Que unidade é essa? Para que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, e eu em mim, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Quem são os eles em nós? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então quem são esses eles em mim? Todos que creem no nosso Senhor Jesus Cristo e professam o seu nome. Agora, você também não acha curioso a respeito disso que Paulo tem escrito assim aos Coríntios? 1 Coríntios capítulo 1, ele inicia a carta assim: todos que foram chamados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, escute bem, com todos, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que em todo lugar. Não é um grupo aqui ou ali que faça isso ou aquilo. Todos os que clamam pelo Senhor, não é? E não somente isso, ele ainda continua dizendo assim, Senhor deles e nosso. Por que será que Paulo fala eles e nós? Não parece estranha essa expressão? Já que todos somos um em Cristo, por que ele usa essa expressão? Exatamente por causa da divisão dos coríntios. Aqueles que estão lá com o Pedro estão achando que a raiz da tradição cristã, a fé deles remonta ao grande Pedro. Ora, Pedro é aquele que o Senhor falou, eu vou te dar chaves do reino. Então Paulo veio depois, ele mesmo diz que ele é um nascido fora de tempo. Tiago também, Tiago não se compara com o Pedro, não é? Eu sou de Cefas, né? Mas Paulo vai dizer, Senhor deles e nós. Há um único Senhor. Então a base da nossa comunhão é a unidade. Sim, é a unidade. A unidade que foi estabelecida na cruz do Calvário. A unidade que foi estabelecida pela descensão e habitação do único Espírito Santo na vida de todos os que professam o nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é tão desafiador. Porque isso torna os irmãos aqui de Campinas responsáveis por toda Campinas.
por todos aqueles que em todos os lugares se reúnem e professam o nome do Senhor Jesus. Responsáveis pelo quê? Por amá-los e por servi-los em nome do Senhor Jesus. E com a graça que os irmãos têm recebido do Senhor. E o contrário é verdadeiro. Receber a ajuda deles, com a luz e a graça que eles têm recebido do Senhor Jesus. Sem ingenuidade, sem uma atitude de um bando de meninos, exercendo discernimento espiritual, sempre, claro, né? Mas o Senhor nos ajudando a não termos os nossos arraiais exclusivos, e achando que nós somos um povo especial, né? Sardes é isso, e Filadélfia sai do Sardes, e Laodiceia é a degeneração da Filadélfia, e essas coisas estranhas às Escrituras. Porque Deus não tem um remanescente geopolítico, não. Deus tem o seu remanescente em todos os lugares, em todos os contextos. Glória ao nome do Senhor por isso. Quero indicar para os irmãos aqui, já estamos concluindo, uma obra para você ler, particularmente os que gostam de estudar as Escrituras. Se chama A Igreja Peregrina. O autor se chama Broadbent. Esse irmão teve o encargo de falar sobre a tocha do testemunho, desde que ele foi estabelecido na igreja primitiva, por todos os séculos até os dias atuais, mostrando como Deus nunca ficou sem remanescente. E mais, não só isso, que esse remanescente, muitas vezes, não estava retido aqui ou ali, mas estava aqui, estava ali, estava lá também, na mesma época. E em alguns momentos nem se conheceram um ao outro. Você quer ver uma ilustração disso, por exemplo? O Conde Zinzendorf, Avivamento Morávio, século XVIII, primeira parte. Não tiveram contato com Jonathan Edwards, com George Whitefield, apenas com John Wesley numa passagem rápida ali. Apenas uma passagem rápida. O que o Senhor estava fazendo entre os morávios, o grande avivamento morávio, Ele também estava fazendo nos Estados Unidos, usando o irmão Jonathan Edwards e outros, estava fazendo na Inglaterra, na Escócia, naqueles países do Reino Unido, usando George Whitefield, Howard Harris e muitos outros, sendo que essas pessoas não se conheceram. Com exceção, como disse, uma breve passagem de John Wesley por Herhut, onde estavam os irmãos morávios. Mas estava o Senhor aqui, estava o Senhor lá, e estava o Senhor lá, despertando o seu remanescente fiel, seu testemunho. Essa é a obra do Senhor, irmãos. Então que o Senhor abra os nossos olhos para essas coisas. Então essa unidade é uma unidade que já foi estabelecida. Ela não é promovida. Está errado nós falarmos assim, irmãos, vamos buscar a unidade. Compreende? Não use essa expressão, irmãos. Nós poderíamos dizer que Deus nos ajude a recuperar a beleza do que nós já temos. Nós somos um em Cristo Jesus. Não é buscar unidade. Esse assunto de buscar unidade tem levado a igreja a extravio, a esse movimento ecumênico, a perversões, inclusive. Segunda coisa, então base, essa é a base. Segunda coisa para você levar para casa, já estamos terminando, o fato espiritual. Então qual é o fato espiritual? Todos os verdadeiros cristãos estão na base da única comunhão, todos. Ninguém está fora, porque não há como estar fora. Se foi redimido por Cristo, se é habitado pelo Espírito Santo, está dentro da comunhão, não pode estar fora. E essa comunhão é a comunhão de Cristo pelo Espírito. Não é uma comunhão que tem um determinado nome. Essa comunhão se chama restauração, essa outra comunhão se chama isso, a outra comunhão se chama aquilo. Comunhão não tem nome, é a nossa comunhão em Cristo, de Cristo, pelo Espírito, né? Então qual é o fato espiritual? O fato é que todos que são verdadeiros cristãos estão na base da comunhão. Então aí está implícito o nosso desafio. Vamos aprender a amar nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Vamos aprender a servir nossos irmãos. Certa vez perguntaram, queria te dizer isso aqui também. Perguntaram a um servo do Senhor, que hoje está com 103 anos, o nosso amado irmão Stephen Kong. Certa vez perguntaram a ele, irmão Stephen, como poderemos fazer para viver na comunhão com aqueles que levantam bandeiras? Nós somos isso, nós somos aquilo, nós somos etc. Nós temos essa linha doutrinária ou aquela outra linha doutrinária. Se todos nós somos um em Cristo, e é isso que nós somos, e nós temos responsabilidade de termos comunhão,
como nós vamos fazer isso? E a resposta desse irmão foi tão maravilhosa. Olha o que ele disse: precisamos todos aprender a termos um coração imenso e pés pequenos. O que significa ter pés pequenos? Significa que você não vai fazer tudo o que eles estão fazendo. Você precisa exercer discernimento espiritual. Nós não fomos chamados para cooperar com um império particular dos outros. Compreende? Se alguém está edificando um ministério particular, um império particular, você vai cooperar com ele? Nós não fomos chamados para isso. Mas nós fomos chamados para ter comunhão com todos os nossos irmãos. Então não é um desafio tremendo, queridos irmãos? Então guarde isso no seu coração. Tenha um coração imenso, mas tenha pés pequenos. E exerça discernimento espiritual, para que o Senhor possa edificar aquilo que preza o seu nome, e não impérios particulares. Então esse é o fato espiritual. E o desafio, nós já falamos, vamos terminar com ele. Se a base, nossa base é a unidade, a única unidade, a unidade que Cristo estabeleceu, a unidade do Espírito que todos os crentes têm, não é? Se o fato espiritual é que todos os verdadeiros crentes estão nessa comunhão, então resta a última questão: qual é o desafio? A base, o fato e o desafio. O desafio é dar testemunho desta realidade. Esse é o desafio. Então não é nos chamar de testemunho, nós somos o testemunho. E essa palavra, de novo, tão mal utilizada, não é? Pelo contrário, testemunho é um desafio para nós. Nós fomos chamados a testemunhar que nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, uma só esperança, um só Espírito, uma só vocação, não é? Esse é um tremendo desafio. Então, amados irmãos, como nós podemos responder a esse desafio? Como? Só uma maneira. E é essa que nós já citamos. Vamos repetir e concluir. Para respondermos a esse desafio tremendo de dar testemunho daquilo que Cristo estabeleceu e que o Espírito estabeleceu, nós somos convocados a amar e servir a todos os nossos irmãos, estejam eles onde estiverem, e professem eles as doutrinas prediletas que quiserem. Isso não é problema nosso, é problema deles. Nós queremos ter comunhão de Cristo, em torno de Cristo, das riquezas de Cristo. Deixem eles com as coisas deles e aprendamos a ter comunhão do único Senhor que nós temos. Esse é um grande desafio, porque o fácil é nós nos fecharmos e nos intitularmos, né? Seja lá o que for, restauração, testemunho e remanescente, ou seja lá o que for. Sabe qual é o nome disso? Laodiceia. Estou rico e abastado e não tenho necessidade de coisa alguma. Mas não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres colírio para ungir vossos olhos, para que vejas a vergonha de tua nudez. Vestes para te vestires, ouro para te enriqueceres. Que o Senhor guarde nosso coração, irmãos. Como nós falamos, a comunhão cristã é maravilhosa. Nosso Senhor Jesus verteu seu precioso sangue por causa da comunhão cristã, para que todos sejam um, mas não ecumênicos. Então que o Senhor guarde nossos corações. Finalidade então do encargo da reunião de hoje foi lançar esse fundamento. Amanhã nós vamos seguir para as questões desafiadoras da nossa comunhão. Nós vamos iniciar, se você já quiser ir estudando, com aquele texto de Mateus 20, quando Maria, mãe de Tiago e João, vai pedir ao Senhor para que eles se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, na glória do Senhor. Esse é o primeiro desafio à nossa comunhão. Então, com a ajuda do Senhor, vamos buscar entrar nesses assuntos, temas práticos da nossa comunhão, desafios, para que o Senhor possa então nos ajudar, possa nos exortar, possa nos corrigir. E, irmãos, nunca sejamos aqueles que vivem de uma forma frustrada com relação ao tema comunhão. Porque Deus não se frustrou, Cristo não se frustrou, a igreja nunca se frustrará.
as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que se há alguma dificuldade em nós, e sabemos que aqui há irmãos com muitas histórias, né? Se há dificuldades, elas estão realmente em nós. E que o Senhor use a comunhão por sua graça nesse final de semana para nos, se necessário, reconquistar, nos levar a superar dificuldades, para que abramos os nossos corações para a verdadeira comunhão. Não sei qual é a tua percepção, mas tem sido a de diversos irmãos, que é como se o Senhor estivesse fazendo um último movimento de amor em direção à sua igreja, antes que Ele venha. E sabe o que João disse sobre isso? Dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por que nós poderíamos nos envergonhar por isso? Frustrações, decepções, ficarmos retidos por essas coisas. Isso é aquilo é aquilo, esse é aquele, não tem jeito mesmo, não é? A história só se repete, não é? Às vezes nós ouvimos essas frases, irmãos. Já ouvi algumas vezes de alguns irmãos tão tristes. Já ouvi de irmãos dizerem assim: não acredito que haja possibilidade de um testemunho puro da igreja mais nos nossos dias. Isso sem dúvida é uma ofensa à obra de Cristo e à obra do Espírito Santo. Que o Senhor encontre caminho para resgatar, recuperar, alentar nossos corações nesses 3 dias que teremos juntos. Por sua graça. Amém. Vamos orar. Senhor, somos tão agradecidos por causa dessa maravilhosa coinonia que Tu tens com Teu Pai, pelo Espírito, e porque nós, os alienados, perdidos, fomos chamados para participar dela. Que privilégio nosso, Senhor. Por isso nós entregamos a Ti as palavras compartilhadas, pedindo ao Senhor que nada do que verdadeiramente seja Teu caia por terra. Guarda Tuas sementes no nosso coração, Senhor, e realiza em nós aquilo que nós tanto carecemos da Tua parte. Nos ajuda, nos renova, nos corrige, nos exorta, nos dá suporte e alento para as nossas almas. Nesses dias tão desafiadores, Senhor, queremos seguir contigo. Usa a Tua palavra em nossas vidas, Senhor, na comunhão desses dias, na ministração da palavra. Sê conosco, Senhor, e glorifica o Teu nome e o Teu testemunho. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.